paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da editora Caleu, que são usadas aqui pela Assembleia de Deus Missão na sua escola bíblica. E nesse primeiro trimestre de 2026, o tema é Evangelização, a chama que não pode se apagar, onde estou comentando tudo referente a evangelismo, sobre pregar as boas novas, o chamado para evangelizar, o evangelho como poder de Deus, o evangelismo relacional, o testemunho pessoal, a necessidade do pré-evangelismo, sobre a consolidação, o discipulado, o desafio da evangelização hoje, enfim, tudo que envolve a evangelização, o levar as boas novas a toda a criatura. E hoje, no dia 1º de fevereiro de 2026, o tema da lição número 5, o poder do testemunho pessoal. Onde que o nosso texto-chave se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, que diz assim: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Hoje, devido ao crescimento no Evangelho no nosso país, o Brasil, temos uma teologia muito forte, muito bem firmada, muito bem explicada e muito bem ensinada. Mas o que leva a mensagem do Evangelho além dos textos é vida transformada, que é uma forma mais simples e mais profunda de evangelismo. E a primeira parte da nossa lição, o testemunho como expressão da graça. A palavra expressão quer dizer uma ideia que está sendo transmitida, uma manifestação de um pensamento. Então, o testemunho pessoal é uma expressão, apresenta uma ideia daquilo que a graça é. E a primeira parte, da parte 1, o testemunho é experiência, não teoria. A palavra teoria quer dizer uma hipótese não provada, uma suposição. É algo que precisa ter a experiência para comprovar aquilo. Então, como nós lemos ali no Evangelho de João, quando o cego, ex-cego, diz, eu era cego e agora vejo. Então, ele não viu algo teórico, ele teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, como diz o comentarista da lição, nosso pastor-presidente, pastor Newton dos Santos, ele diz que a verdade cristã não é apenas revelação, é também transformação. Então, uma verdade que não é exposta sem uma transformação, fica sempre em dúvida, fica sendo uma teoria. Mas quando a experiência vai na frente, as pessoas entendem. Ele era cego, agora está enxergando. E a segunda parte, da parte 1, o testemunho revela o caráter de Deus. Quando nós vemos a palavra caráter, nós entendemos que são traços morais que definem uma pessoa e como ela age em relação aos outros. Mas quando falamos de Deus, qual é o caráter de Deus? Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. São os atributos de Deus que estão no seu caráter. Então, o nosso testemunho, aquilo que nós vivenciamos com Deus, a experiência que tivemos dele, vai mostrar para as outras pessoas o caráter de Deus na nossa vida. O Evangelho, quando é pregado com poder que vai ao coração do ser humano, ele transforma-o, trazendo para aquelas pessoas quem é Deus. E a terceira parte, da parte 1, o testemunho é irresistivelmente humano. Um ser humano que foi alcançado pelo Evangelho e a sua vida foi transformada, foi mudada para aquilo que Deus tem com ele nessa terra, com certeza, essa experiência, essa vivência humana que ele teve vai ser um testemunho forte da onde ele está. Jesus, quando libertou o endemoniado de Gadara, ele queria seguir Jesus. Só que Jesus disse para ele, vai para a tua casa e conta o que Deus fez na tua vida. Então, aquilo que as pessoas conheciam daquele endemoniado, agora viram que realmente algo aconteceu na vida dele. Então, ele ia testemunhar, ia relatar aquilo que aconteceu com ele, um testemunho totalmente humano do que Deus fez na vida dele. Segunda parte da nossa lição, o testemunho como ferramenta de evangelismo. Então, testemunho pessoal é uma poderosa ferramenta, uma poderosa arma que o Senhor usa para o evangelismo, para pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo como Salvador do mundo.
E a primeira parte da parte 2, o testemunho é o Evangelho encarnado. Quando falamos o Cristo encarnado, entendemos que é a palavra de Deus que se tornou carne, a palavra de Deus que se tornou homem, o Cristo encarnado. Então, todo o testemunho, tudo aquilo que as pessoas falam de Jesus, mostrando a sua transformação, é o Evangelho encarnado de cada pessoa. Cada testemunho de libertação, de transformação, é a palavra de Deus, é o Evangelho encarnado. Então, quando a pessoa anuncia Jesus Cristo, falando também do seu testemunho pessoal, é o Evangelho encarnado através da vida daquela pessoa. Segunda parte, da parte 2, o testemunho abre portas que o argumento fecha. Argumento é a base daquilo que você fala, é aquilo que você usa para confirmar ou para abalizar o seu discurso, a sua fala. Então, quando queremos provar alguma coisa, nós usamos de argumentos para falar, para provar alguma coisa. Agora, onde o testemunho, uma transformação de vida chega, fala muito mais que qualquer argumento. Como diz aquele ditado, contra fatos não há argumentos. Então, um testemunho público, um testemunho de alguém que foi transformado pela palavra de Deus, foi mudado da água para o vinho, como Cristo fez no milagre em Canaã da Galileia, em João capítulo 2, quando isso acontece com alguém, fala muito mais do que qualquer argumento. Terceira parte da parte 2, o testemunho é missão contínua. Então é muito bom testemunharmos nas igrejas, nos púlpitos, falarmos o que Deus fez conosco, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na sociedade em que vivemos, é algo poderoso que vai mostrar para as vidas o que está acontecendo conosco, pode acontecer com eles também. Por exemplo, nós somos uma Bíblia que muitas pessoas estão lendo sem nunca ter aberto uma. Nós somos uma igreja que muitas pessoas estão vendo sem nunca ter entrado numa. Então veja a importância do testemunho para a continuidade da missão da pregação do Evangelho aqui na Terra. Parte 3 da nossa lição, a timidez como inimigo do testemunho. Timidez se refere a um traço da personalidade que está ligado ao desconforto em situações sociais. É uma dificuldade de interagir com outras pessoas, especialmente em grupos com pessoas estranhas. Então nós sabemos o que Deus fez na nossa vida, glorificamos a Ele por isso, só que a timidez nos impede de testemunhar. Primeira parte da parte 3, a timidez não é impedimento, é oportunidade de depender de Deus. Quando você tem uma dificuldade emocional, quando você tem um problema que não consegue se relacionar com outras pessoas, nós temos a ajuda do maravilhoso Espírito Santo. Então, falar de Jesus não é falar de si mesmo, é falar daquilo que Ele fez na nossa vida. Claro, o nosso testemunho fala de nós, mas aquilo que Deus fez em nós é muito maior do que propriamente o que nós somos. Então entenda, quando você tem um problema de timidez, é a oportunidade maravilhosa de pedir ajuda e ser totalmente dependente de Deus através do maravilhoso Espírito Santo. É só você pedir, Senhor, abre portas para que eu possa falar do Teu Evangelho, para que eu possa testemunhar aquilo que Tu fez na minha vida. Com certeza, o Espírito Santo irá lhe ajudar. Segunda parte da parte 3, a fé supera o medo pela confiança no Espírito Santo. Então aqui estou sendo até redundante, pois quando nós temos a fé, que nós cremos no Senhor Jesus e a confiança no Espírito Santo, Ele vai gerar situações que vai nos fazer estar prontos para falar de Deus. Tenha certeza que o que você passou e Jesus Cristo te transformou, te curou, te libertou, vai ter pessoas no teu caminho que você vai poder falar disso, porque elas estão passando pela mesma situação que você passou. E você conhece o Deus que você serve. E você vai se sentir livre para poder falar aquilo que Deus fez na sua vida e ajudar essa alma que está sofrendo. Não se preocupe, o Espírito Santo vai lhe ajudar. Terceira parte da parte 3, o testemunho é mais poderoso
do que a eloquência. Eloquência é uma arte de encantar, emocionar um público através de um discurso, através de uma oratória. É chamado também de o poder da persuasão, o poder do convencimento. Só que o teu testemunho, ele é muito maior do que qualquer eloquência, de qualquer tática ou arte de ter a oratória. Quando as pessoas veem o que Deus fez na sua vida, eles vão entender que Deus é real. Aqui o texto que eu li, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, o cego, ex-cego, relatando que ele era cego e agora via. Os seus pais, quando ouviram que ele estava curado, eles entenderam que era Deus na vida dele. Então, a palavra de Deus é confirmada, é anunciada através de um testemunho pessoal, um testemunho de cura, libertação e transformação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição, o testemunho pessoal é algo maravilhoso para trazer convencimento, chamar as pessoas para a realidade do Evangelho. Pedro e João, Atos capítulo 3, estavam indo tranquilamente orar à 9ª do dia, isso é, às 3h da tarde. Eles não eram muito conhecidos, as pessoas nem prestavam muita atenção neles. Mas eles oraram por um paralítico que foi curado, um paralítico de nascença que foi curado. Ele já tinha 45 anos. Ele era conhecido por todas as pessoas que frequentavam o templo. Então, quando Pedro e João oraram e ele foi curado, o texto diz de Atos 3 que ele entrou saltando, glorificando a Deus no templo. Então, quando ele entrou ali, as pessoas conheceram ele e sabiam que ele era um paralítico. Como é que ele estava ali saltando, glorificando, andando normalmente? Era o testemunho desse homem que naquela hora abriu uma porta para Pedro pregar o Evangelho, onde que quase 5.000 almas, diz o texto, creram no Senhor. Então, como o pastor Newton escreveu aqui no final da conclusão da lição, que cada cristão é uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo e lida pelo mundo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esta lição, esta aula, esse breve comentário aqui da lição número 5. O poder do testemunho pessoal. No dia 8 de fevereiro estarei aqui lecionando, comentando a lição número 6. A necessidade do pré-evangelismo. Amém? Eu aguardo vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz.